Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um rescaldo de jogo. Desta vez iremos abordar a última jornada da Liga, onde agora vamos ter uma paragem para as seleções. O jogo que estamos a falar é o Famalicão-Porto, onde o Porto conseguiu mais uma vitória, na minha opinião, bastante bem conseguida. Uma exibição que se olhássemos para o adversário, que não tem quase golos sofridos, que é uma equipa bastante forte fisicamente, uma equipa bastante forte defensivamente e nas bolas paradas também, ia ser um jogo muito complicado e eu acho que o Porto produziu inúmeros lances de golo, acho que mostramos muitas melhorias, mas já vamos falar em relação ao jogo em específico. Vamos só falar um bocadinho da minha viagem ao Utrecht, pessoal. Antes de mais, queria dizer que a pessoa que me disse que me ia arranjar bilhetes disse que até à final, até à hora do jogo, que ia arranjar e depois chegou a hora e não me respondeu mais, nem sequer pediu desculpa, nem disse mais nada. Portanto, quero-vos alertar, não vou estar aqui a espalhar o nome da pessoa porque também não gostei. Opá, eu nunca faria isso a ninguém, mas eu ponderei muito isto, mas acho que é melhor não. Em relação a, só vos deixo um aviso, eu não paguei o bilhete, claro, eu não fui enganado nesse sentido, mas contei que tinha um bilhete e cheguei ao final não tinha, podia perfeitamente ter comprado a outra pessoa ou no ticket swap ou tentado procurar na mesma e podia encontrar ou podia não encontrar, mas continuava à procura, não me dava como relaxado a pensar que ia ter o bilhete e depois na hora não tive. Uma nota positiva, o resultado não foi lá muito bom em Utrecht, mas gostei muito do facto do Farioli ter rodado a equipa toda. Acho que isso manteve a equipa fresca para depois, agora no jogo do Famalicão de domingo, ter dado mais resultado e a equipa ter mantido as mesmas matrizes e intensidade sem se notar muito fisicamente. É uma cidade que adorei, é bastante jovem. Ainda se vê bastante população holandesa. Com isto quero dizer o quê? Que é no centro da Europa, assim como em Portugal, não é? Cada vez mais é difícil de sentir as raízes do país estando a visitar o mesmo, ou seja, há tanta diversidade de pessoas que acaba por ser difícil de sentir as raízes do país, ou como é que funcionam as pessoas, ou como é que é a simpatia das pessoas, se as pessoas que se dão ou que estão contigo nem são do próprio país, ou seja, é uma cidade, Utrecht, que tem bastantes holandeses. Gostei bastante da experiência, bastante calmo para a mulher sair à noite até sozinha e tudo, não há problema nenhum, super seguro, não havia barulho. Olha, recomendo a quem quiser visitar uma cidade da Holanda que não vá a Roterdão, que não vá a Amsterdão, mas que vá a Utrecht, que eu acho que acaba por ser bastante melhor. Hum, Voltando então agora ao jogo de Famalicão, é como eu vos tinha dito, é uma partida muito bem conseguida pela parte do Porto, que encerra um ciclo dificílimo e onde eu próprio para dentro pensei que o Porto fosse perder pontos, porque um ciclo de jogos tão difícil como o Porto teve agora, ou seja, foi jogar, dê-me só aqui um segundo, fomos jogar à casa do Famalicão, ganhámos 1-0. Nem vou falar das partidas da Liga Europa, vou-me focar mais na Liga. Recebemos o Braga 2-1, fomos à casa do Moreirense, também ganhámos 2-1. Tudo vitórias muito complicadas e tremidas, onde o grau de dificuldade do adversário, na minha opinião, era muito alto. Ou seja, eu acho que contra metade, ou seja, contra as equipas de top 10 para baixo, o Porto, derivado às suas matrizes e às suas componentes físicas dos jogadores, vai-se notar muita diferença, a meu ver, na intensidade, muita diferença nas características físicas dos jogadores, muita diferença na estatura, e eu acho que o Porto vai conseguir tirar mais proveito, ou seja, vai ser muito mais avassalador contra equipas que não tenham tanta qualidade do que contra equipas como por exemplo o Braga, o Moreirense ou o Famalicão, que são capazes de provocar muitas dificuldades à equipa do Porto. Portanto, o Porto ter encerrado este ciclo de jogos complicados com tudo vitórias na Liga, um empate na Liga Europa, uma derrota contra o Forest, mas vale o que vale, ok, acho que é uma derrota aceitável, é uma equipa difícil, mesmo agora na Premier League eu tenho visto alguns jogos contra o United, por exemplo, e é uma equipa que quando o meio campo está a jogar bem é difícil parar aquele meio campo, um meio campo muito bem composto, com muita qualidade, com muita intensidade. Voltando, e já vamos para a análise em vídeo, o que é que eu gostei e vou destacar como um aspecto positivo deste jogo diferente para os outros, ou seja, o Porto, eu disse-vos noutros vídeos que o Porto metia poucos homens dentro da grande área, o Porto definia mal dentro da grande área, se ataca ao primeiro posto, segundo posto, a zona de penalti.
essa definição eu acho que ainda tem que ser melhorada, ainda tem que ser mais trabalhada, ou seja, o Samu ataca o primeiro, o outro ataca o segundo e o outro a zona de penalti. E o cruzamento, quem vai cruzar tem que levantar a cabeça. E é algo que o Francisco Moura, por exemplo, não conseguiu fazer muitas vezes quando chegou à grande área, e se o fizesse, ou o próprio Samu, o Porto conseguia sair de Famalicão com uma goleada e com uma goleada que dá sempre mais confiança do que um resultado de 1-0. Outra coisa também muito positiva que eu tenho a destacar é o facto do Porto não se ter limitado a querer jogar por dentro, meter sempre os laterais por dentro, meteu o Alberto e o Francisco Moura projetava-se, e quando o Francisco Moura projetava-se e formava o triângulo com o Moura, PP e Moura, o Porto tornava-se muito perigoso, porque depois a partir dali a mobilidade dos vértices do triângulo, ou seja, tanto o Moura depois fazer o movimento de ruptura como fazia o Moura, essas trocas do PP, etc, toques de primeira, tabelas, faziam com que o Porto chegasse com facilidade ao último terço do Famalicão, e ao último terço do Porto, ao primeiro terço do Famalicão, e com isso levar muito perigo sempre à baliza adversária, certo? E eu disse-vos noutros jogos, noutros rescaldos e noutras antevisões, que o Porto andava a querer jogar muito pelo meio, arriscava pouco nos laterais, queria cavalgar pouco pela largura do campo. E eu acho que o Porto, se tiver essa capacidade de alternar, jogar na largura ou jogar entre linhas por dentro, o Porto vai ser uma equipa muito perigosa e muito difícil de lidar. Porquê? Porque já vai ser muito mais imprevisível no ataque organizado. É como eu vos digo, o Porto é muito forte em organização defensiva, em transição defensiva, em transição ofensiva. No ataque organizado tem ali umas arestas a limar. Se conseguir alternar o jogo entre largura e entre linhas, com bastante eficiência, só aí já vai melhorar em muito o ataque organizado do Futebol Clube do Porto. Vamos passar então à análise em vídeo, pessoal. Passamos então à análise em vídeo, pessoal. Destacar uma vez mais o pontapé de saída, que teve outra vez eficácia, ou seja, um pontapé longo na frente onde o Benarek se projetou e ganhou a primeira bola de cabeça, como vocês podem ver aqui. A partir daí o Porto conseguiu ganhar a segunda bola e quase que conseguiu ter um lance perigoso. Há quem diga até que aquele lance do Frout, que ele caiu com carga nas costas, mas já sabem que aqui que não se discute casos de arbitragem. Reparem aqui na velocidade de processamento do Alan Varela, é uma coisa que eu tenho reparado imenso no jogo dele, ou seja, está cada vez mais rápido a decidir para onde é que quer passar a bola, se vai fazer um passe direto, se vai lateralizar, e normalmente tem feito muitos passos diretos, algo que é muito bom na minha opinião, porque consegue quebrar linhas com muita facilidade e consegue ligar o jogo para onde o jogo pede com mais frequência durante o jogo. Aqui neste frame conseguimos destacar aquilo que eu vos falei no início, na introdução, ou seja, conseguimos ver um William Gomes a deslocar-se para a entrada da área, o Rodrigo Moura também a deslocar-se para a entrada da área. O que eu sinto é que falta uma definição melhor, seja no portador da bola, seja na definição nos espaços onde se vai atacar a zona de finalização, seja no primeiro poste, no segundo ou na zona de penalti. E este momento aqui é algo que eu acho que o Porto pode realmente melhorar. Reparem aqui, o Alberto Costa vai dentro, mas o Francisco Moura está projetado na esquerda, já à procura de ganhar a largura e de fazer a triangulação entre o Moura, Francisco Moura e PP. E como vocês podem ver aqui, o Moura e o Francisco Moura já desde a época passada têm esta ligação, dão-se muito bem, conseguem compreender e respeitar os movimentos um do outro. E eu acho que isso é um ponto positivo para o Porto tirar proveito, e eu acho que o Rodrigo Moura, quando estiver dentro do campo, tem que fazer isto muitas mais vezes, ou seja, jogar quase... Ele quando ataca aparece ali como um falso extremo, a vida esquerda para dentro, e a aproveitar aquela zona do campo onde ele é realmente muito forte, e aproveitar também essa parceria com o Francisco Moura quando ele se projeta na frente, que é realmente muito bom. Reparem aqui, o Porto foi igual a si mesmo, manteve as matrizes, manteve a pressão alta, manteve a pressão homem-homem pelo campo todo, manteve os duelos, manteve tudo isso, e acho que foi uma equipa igual a si própria e que conseguiu ter sucesso nas suas matrizes, ou seja, nos últimos jogos já andávamos a ver exibições mais pastosas. Acho que neste jogo conseguimos ter impacto mantendo as ideias de jogo do treinador. Não foi preciso mudar nada para o Porto conseguir ter impacto neste jogo. Acho que a frescura e o facto do treinador ter descansado a equipa, né, da quinta para domingo fez de facto muita importância. O Zabiri, o ponta de lança de Famalicão, que foi também destaque no Mundial Sub-20 pelo Marrocos, que foi a seleção campeã,
que derrotou a seleção do Prestiani e do Tomás Pérez na final. É um jogador de facto muito interessante, com muita qualidade, que consegue utilizar os dois pés também com muita facilidade, consegue interpretar espaços, como vocês podem ver aqui. Não é um jogador que se agarra à bola e que queira fintar, ou que necessite de momentos de individualidade para se destacar, e ele no primeiro momento que teve a oportunidade mandou logo a bola ao poste, como acho que vamos ver ainda esse frame. Reparem aqui, os jogadores do Porto sempre muito colados, a não dar espaço aos jogadores de Famalicão para jogar e a recuperar logo o Alan Varela e meio campo adversário, o que permitiu ao Porto de causar logo uma jogada perigosa. Reparem aqui neste posicionamento do William Gomes. No início do jogo, o William Gomes não abria muito na direita, mantinha-se muito centralizado, e o Porto, em vez de usar a largura do campo todo ofensivamente, só usava, como vocês podem ver aqui, usou bastante pouco da largura, nem metade da largura disponível usou. Isso faz o quê? Faz com que o Porto tenha superioridade numérica no lado esquerdo do campo e faz com que os jogadores do Porto se sintam apoiados e que consigam encontrar sempre o colega com mais facilidade. Reparem aqui no Francisco Moura, como teve essa missão de se projetar na linha e da bola de facto entrar nele, ok? Não teve só a missão de se projetar para arrastar, não, teve a missão de se projetar para conseguir dar largura e complementar jogadas e dar um cruzamento com golo, que por acaso foi o que aconteceu no lance do Froholt. Reparem aqui, neste momento o Samu ataca a zona de finalização. Acho que o próprio Francisco Moura podia ter levantado a cabeça para definir melhor, mas eu queria ver o William Gomes a atacar o segundo posto, queria ver o Samu a atacar o primeiro posto e queria ver o Rodrigo Moura a atacar a zona de penalti. E aí o portador da bola tem três soluções onde ele sabe mecanicamente que se fechar os olhos e cruzar vai aparecer no primeiro Samu, no segundo o William e no penalti o Moura, e depois a partir daí é muito mais fácil de enganar o adversário, porque finge que vai cruzar, não cruza, adianta um bocadinho a bola, mete para a zona de penalti e está feito o golo. E acho que só este pequeno pormenor acho que vai mudar muito o rendimento ofensivo do Porto. Reparem aqui neste passe que é a quebrar linhas, a jogar entre linhas no apoio do Samu, que conseguiu proteger a bola e jogar na subida de Francisco Moura uma vez mais, e o Francisco Moura depois aqui com a cabeça no chão outra vez, ou seja, neste lance aqui, como o Samu veio de apoio e soltou na subida do Francisco Moura, quem devia de atacar o primeiro poste era o PP ou o Rodrigo Moura, quem devia de atacar o segundo poste era se o Moura atacasse o primeiro, o PP atacava o segundo e o Samu atacava a zona de penalti. E o portador da bola não pode ter a cabeça virada para o chão antes de cruzar, tem que saber onde vai meter a bola. Reparem, aqui ele quase que fez golo, mas eu acho que se ele levantasse a cabeça e conseguisse perceber onde se situavam os colegas da própria equipa, iria ter muito mais impacto nos seus cruzamentos. Reparem aqui na pressão muito mais bem definida pelo Porto. E até houve uma pessoa que comentou no X há bocado: reparaste no posicionamento do William Gomes, que pressionou muito melhor, foi corrigido isso. Não é bem comparável, porque eu vou-te explicar. O Braga, como sai a 3 e tem saídas muito ricas desde guarda-redes, o próprio modelo de jogo é a trem na primeira fase de construção. É muito mais difícil de tu pressionares a equipa do Braga do que pressionares a equipa do Famalicão quando sai a 4, e as matrizes de jogo são mais parecidas até com as nossas do que com bola. Aqui o Froholt, neste lance, ele é muito assim, ele ainda não tem bem o discernimento de quando ficar com bola ou quando conduzir a bola. Neste lance aqui ele não tinha bem uma linha de passe definida e tentou ir para cima e depois acabou por dar estes embrulhos todos e estes duelos todos, e isto representa, na minha opinião, muito do que foi o jogo do Porto Famalicão. Estes duelos, estas lutas, estas batalhas, muito no meio campo, definiram... lá está, quantas mais batalhas o Porto ganhou, mais posses de bola teve, mais ataques teve, mais perigo conseguiu causar na defesa do Famalicão. E estes duelos foram mesmo muito importantes. Reparem aqui na capacidade do Francisco Moura cavalgar o ataque do Porto pelo lado esquerdo, e isso eu acho que deu uma riqueza muito maior do que o que nós estávamos habituados a ver até então, porque o Porto jogava muito pelo meio, estava a centralizar muito o jogo, estava a procurar muito movimentos entre linhas e estava a usar pouco a largura do campo. Acho que neste jogo encontrou um equilíbrio perfeito nesse aspecto. Reparem aqui de salientar a transição defensiva do Porto, que nunca fica desatento, numa equipa que está constantemente desperta, que está constantemente alerta, que nunca pensa que as coisas já estão resolvidas, e isso é algo que eu tenho que dar
dar os meus parabéns aos jogadores do Porto e ao próprio treinador. Aqui, este espaçamento muito grande entre central médio do Porto acontece porquê? Porque o Porto não era suposto perder bola neste momento, e como perdeu bola num momento em que não era suposto perder bola, ou seja, foi uma posse de bola mal perdida, a equipa é normal estar assim, não estar compacta, haver mais distâncias entre linhas, mais distâncias entre setores, mas aqui há uma coisa muito importante de salientar uma vez mais, é que a transição defensiva do Porto é super adulta, é super responsável, os jogadores só descansam na posição, e esta agressividade a voltar à posição defensiva faz com que o Porto anule muitos ataques que poderiam ser perigosos, como nós conseguimos ver aqui esta condução do Sorriso, que acabou por não dar em nada por causa da rapidez do Alberto a recuperar a posição defensiva e do Pablo Rosário também. Destaco também o posicionamento do médio dinamarquês, que apesar da tenra idade já consegue apalpar e sentir quando a equipa está em perigo ou não, e posiciona-se de acordo com isso, mantendo uma proximidade do duelo de Rosário e do Alberto para uma possibilidade de segunda bola, como aconteceu aqui. Ganhou o duelo, sai em condução e sai a jogar para a equipa do Porto, com um passe no William, que jogou de primeira para ele, e ele rapidamente varia o flanco, e encontrou o espaço do outro lado, e o Porto conseguiu, de uma transição defensiva, levar a bola para uma transição ofensiva, isto no espaço de 10 segundos. O que é que acontece? Os jogadores de Famalicão, como estão em transição ofensiva, já estão cansados, e ao perder a bola vão ter que fazer uma recuperação, uma transição defensiva, e aí tu vais notar muito o quão bem preparada está a equipa fisicamente para fazer um pico para trás, um pico para a frente, um pico para trás, um pico para a frente, ok? Isto é muito importante, ou seja, se eles estão em transição ofensiva, nós conseguimos recuperar a bola, e depois quem está em transição ofensiva somos nós, eles vão ter muito mais dificuldade para recuperar a posição defensiva do que nós. Reparem aqui neste cruzamento do PP, na minha opinião, muito bem tirado, já dentro da área. O Samu muito bem a saltar, mas a definir mal o cabeceamento. Acho que o Samu, pronto, tem estes aspectos a melhorar, mas ainda assim consegue faturar imensos golos. Ou seja, ele, quando conseguir aprimorar o que tem a aprimorar, vai ser um avançado para faturar muito, muito golo mesmo. Reparem aqui neste posicionamento de Francisco Moura, ele faz o passe para o Kivior e desloca-se na frente, e o que é que o Kivior faz? E nós vamos ver este lance de trás. O Kivior projeta no Rodrigo Moura, que percebe que o Francisco Moura está projetado nas suas costas, com a sobreposição lateral, e o Rodrigo Moura é um miúdo muito inteligente nesse aspecto, que tanto solta no Moura como faz a jogada individual, e ele normalmente, quando solta para o Moura está sempre bem posicionado, porque o Moura arrasta o adversário e solta no momento certo. Isso faz com que o Francisco Moura tenha espaço e tempo para decidir melhor e para conseguir ligar melhor o cruzamento, coisa que aconteceu aqui, foi parar aos pés do Frolt. Eu não meto aqui os golos para não levarmos copyright, foi parar aos pés do Frolt, e o Frolt, que até meio tropeçado, mas meteu a bola lá dentro. Reparem aqui na qualidade do passe do central do Kivior, a mandar uma banana. Ou seja, é um jogador que é central, a velocidade de processamento também demora. É um jogador que é central, o Kivior, mas tem muito esta capacidade de utilizar o passe, de rasgar, seja por baixo, seja por cima, ou seja, o passe rasteiro, o passe aéreo, o passe bem banana. Ele utiliza, é muito bom na técnica de passe, o Kivior, já para não falar noutros aspectos, mas falando na técnica de passe, para mim é dos melhores centrais que eu me lembro de ver jogar no Porto. Reparem aqui o Porto igual a si mesmo, a construir em 2-3-2, 2-3-2-3, já é o hábito, é as bases do Farioli. Reparem aqui o passe de ruptura mais uma vez do Kivior, com muito sucesso, no sítio certo, com a força certa, e fez com que o PP pudesse jogar de frente, conduzir, e o Porto já está em 4-3 em transição ofensiva. Reparem na velocidade do Alberto Costa para tentar participar neste lance, por acaso a bola não entra nele, mas é esta vontade de todos atacarem e todos defenderem que faz do Porto ser uma equipa muito competente e muito perigosa. Aqui o Pablo Rosário, que até na minha opinião entrou bem para a central, para quem não é da posição, lá está, quanto mais tempo ele tiver exposto em posições que não é dele, e eles, na minha opinião, já têm algumas dificuldades na posição dele, não é um jogador perfeito, na minha opinião. E depois a jogar a central, vai acontecer estes lances com mais frequência ainda, não é? Reparem, ele podia ter perfeitamente soltado no Samu, que vinha de apoio frontal, ou mesmo no Alberto, mas eu também aponto certas culpas, por exemplo, ao Varela,
ou ao próprio Froholt, porque estavam todos a procurar a ruptura ao mesmo tempo e basta 3 a procurar a ruptura, tem que vir 1 ou 2 de apoio, e não tínhamos apoios aqui interiores nenhuns, tínhamos o Alberto Costa na largura e tínhamos o Samu a bifrontal. O Rosário acabou por atrasar porque não teve uma linha de passe definida rápida, acabou por atrasar o momento de soltar a bola, e depois o que acontece é que é muito perigoso. O Famalicão recuperou a bola, teve uma transição ofensiva, mas uma vez mais fica exposto a grande qualidade do Porto na transição defensiva, onde os jogadores só descansam na posição quando a equipa está organizada. E reparem que quando o Porto perde a bola está completamente exposto aqui. O Porto, quando perde a bola aqui, está completamente exposto, mas quando o Zabiri chega à grande área do Futebol Clube do Porto, ou perto da grande área do Futebol Clube do Porto, reparem aqui, o Porto já tem uma linha de 4 com o Varela abaixo no meio dos centrais, a bem dizer, e o Alberto Costa a recuperar a posição super rápido, de maneira a equipa estar organizada defensivamente e tentar tirar o perigo o mais rápido possível. Reparem aqui outra vez, desculpem estar sempre a dizer reparem aqui, mas eu como trabalho 10 horas mais a viagem, às vezes já é difícil com o cansaço e tudo mais. Outra coisa, eu em breve, cada vez menos, e para acabar também a vida está quase, cada vez menos tenho motivação de ir trabalhar, de ir soldar, e acho que é isso, não é isso que me vai alegrar os dias. É uma profissão que eu gosto no que toca à arte em si, mas o facto de trabalhar 10 horas por dia, mais 2 da viagem, todos os dias, uma pessoa chega ao final de 10 anos ou 15 anos e pensa quanto tempo de vida perdeu só para ganhar dinheiro, e um dia tem 24 horas e passar metade do dia só no trabalho, a fazer algo que não é aquilo que nós amamos, entre aspas, é algo que cada vez mais eu não me vejo a fazer isso o tempo inteiro. Voltando então aqui à análise em vídeo, e por isso eu quero fazer deste conteúdo e trabalhar no futebol do trabalho o tempo inteiro, e Deus queira que tudo aconteça pelo melhor. Reparem aqui no Rodrigo Moura, que tem esta capacidade de conduzir e de soltar no momento certo, seja num lado, seja do outro. É um jogador que tem muita definição no último terço, tanto no remate como no passe. É algo que o Porto pode tirar realmente proveito, porque é o melhor jogador a definir no último terço do campo. E acho que o Rodrigo Moura fez um jogo muito bom, na minha opinião. Aqui foi um dos ataques mais trabalhados do Famalicão, onde houve sobreposição do lateral, inclusive, e tudo mais, mas acabou por não conseguir levar perigo à baliza do Porto, porque o Porto, quando baixa linhas e defende em bloco baixo em 5-4-1, é uma equipa muito difícil de quebrar. Reparem aqui nesta qualidade, primeiro no passe do Rosário, muito bom, a rasgar de um lado para o outro, e a recepção com a parte de fora do pé do Gabriel Veiga. Vamos voltar até aqui um bocadinho. Parte de fora do pé, ele mata a bola no ar, uma bola que vinha bombeada, a bola está ali redondinha e ele passa outra vez com a parte de fora do pé. Isto é de um jogador que é um autêntico craque, não há palavras para o Gabriel Veiga, é um autêntico craque. Depois de verem este lance, está tudo dito a qualidade do jogador. Reparem aqui, o Borja Sainz, como ainda no último jogo fez este movimento de fora para dentro, numa diagonal, a fazer ruptura. Os jogadores de Famalicão, e muito bem, estavam atentos, e sempre que viam esse movimento de ruptura e que a bola podia entrar, amarravam e não deixavam que o jogador do Porto fizesse essa diagonal com facilidade, como vocês podem ver aqui no caso do Rodrigo, onde amarrou ostensivamente o Borja para não fazer essa diagonal de fora para dentro, onde ele é muito perigoso. O Samu, neste lance, conseguiu até dominar e virar para a baliza, mas depois o terceiro toque que ele deu na bola adiantou muito a bola. Mas mesmo assim ficou dentro da jogada, onde conseguiu fazer um chapéu ao guarda-redes, mas depois o Bondo, o lateral direito angolano, acabou por conseguir tirar a bola em cima da linha de golo. Reparem aqui, um lance muito interessante, porque vocês conseguem ver a inteligência do Alberto Costa, e ele está a fazer sinal ao Rosário para subir e para aproveitar. Reparem bem, ele está a subir para subir, e porque o Alberto Costa já está a perceber que está lá o espaço, e o Alberto Costa agora fecha atrás, e o Rosário tem espaço para progredir, não há ninguém a saltar ao portador da bola. Movimento de ruptura do Samu, bola solta no movimento de ruptura, cruzamento, remate, lá está. É aqui que o Samu, pronto, tem que saber soltar mais vezes a bola. Para finalizar o vídeo e para finalizar a análise, é assim que se gera a bola. Eu não gosto nada de ver quando o Porto baixa linhas, dá a bola ao adversário e está a jogar ali a defender sem bola, 5-4-1, com uma diferença de um golo e sem bola. Eu gosto quando a equipa está como está aqui, a ganhar 1-0, a construir, com calma, não é construir à pressa, não, a construir com calma,
a encontrar o espaço, porque nós estamos a ganhar e eles é que têm que andar a correr atrás da bola. E reparem a jogada que o Porto fez muito facilmente, só ficar com a bola, quase que chegou ao 2-0. Ou seja, é isto que eu quero ver mais do Porto. Quero ver uma gestão de resultados com bola e não sem bola. Quero ver uma equipa que tenha capacidade de chegar ao último terço e de encontrar os colegas de forma mecanizada, seja no primeiro posto, no segundo posto ou na zona de penalti. A maneira como se ataca essas zonas e a definição dos jogadores para cada zona. E o portador da bola definir bem para quem vai passar e encontrar o espaço com mais eficiência. E de resto é manter os níveis de intensidade, manter tudo o resto que está muito bem trabalhado e continuar assim. Acho que o Porto, a continuar com este rigor, com esta competência e com este querer, vai ser uma equipa candidata ao título, como já é candidata ao título, mas tem grandes chances de conseguir ganhar o título este ano, se não acontecer nenhuma lesão, se não acontecer nenhuma anormalidade. Até ao dia de hoje, 12 de novembro, o Porto está fortíssimo e a ver se continua assim. Forte abraço, pessoal, fiquem atentos que vamos continuar a nossa série A Essência do Futebol e o vídeo vai ser a forma encontrar espaços no futebol. Um grande abraço, pessoal, fiquem bem e fui!